E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o seguinte: como estudar informativos para o seu concurso de advogado público. Todo mundo sabe que a jurisprudência tem muita importância na vida prática do advogado público, seja AGU, PGE, PGM. E para o concurseiro, para a concurseira, ela é muito essencial. Vamos dizer assim, vamos pensar o seguinte: muita questão de concurso você vai acertar ou então errar, no pior caso, sabendo de jurisprudência ou não sabendo. Então você pode errar lá, saber se compete ao tribunal XYZ ou não compete, cabe habeas corpus, não cabe habeas corpus. Você pode errar, mas se você souber, você pode nem saber qual é o assunto, tá? Não tem a menor ideia. Mas você sabe que quem entende assim é o Supremo, ou quem entende assim é o STJ, ou quem entende dessa maneira é o TST, o TCU, etc. Você conhecer a jurisprudência dos tribunais não é importante, é muito, mas muito importante. Eu falo pelo meu caso, muita questão na prova, eu tinha ali, não sabia, mas eu sabia informativo do Supremo, do STJ, do TST, do TCU também. Logo, numa prova objetiva, numa prova tipo cível, na prova oral, o conhecimento dos informativos, ele não é importante, ele é muito, ele é mega outro aí, como você quiser qualificar. Saber ler. E eu sei que informativo, se você lê informativo pelo site dos tribunais ou por outros locais, nem sempre a matéria é muito agradável, o linguajar é complicado, a pessoa não conhece lá a estrutura processual, essa aqui é originária, é de competência recursal, é ADI, é DPF, é DC, é habeas corpus, enfim, aquele rolo todo. Mas o informativo ele vai te ajudar, primeiro, a entender a mecânica processual e o que os tribunais estão decidiram. Ok, Rodrigo, beleza, todo mundo já compreendeu aqui, então, compreendi já qual é a importância de ler informativo. Agora, como que eu vou fazer isso? E um ponto que eu acho que é o grande tormento, que é o que eu vou abordar nesse vídeo principalmente. Como estudar? Eu tenho que ler só os atuais? Então, eu usei, e o curso também vai disponibilizar, todo mundo vai falar, você vai encontrar aí, locais para ler informativos. Internet, enfim, livro, o que você quiser. O ponto é, qual o lapso temporal que eu tenho que usar para ler informativo? Eu sempre recomendo, no mínimo, 2 anos para trás. Ou seja, pegue o último informativo deste ano, vamos supor que é o 501 do STF e o 510 do STJ. Conte 2 anos e pegue o primeiro daquele ano. E procure ler de forma alternada. Lembre-se, pelo menos 2 anos. Pode ser 3, pode ser 4, mas que isso também só se tiver muito tempo. Então ali 2 anos pelo menos é um tempo adequado. Por que esse lapso de 2 anos para trás? Ainda mais com a pandemia que teve agora, é o tempo que as bancas não tiveram ainda para cobrar com grande profundidade mudança na legislação ou aquelas posições dos tribunais. Mas além disso também, pessoal, também que é muito importante, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, comenta aqui, dá o seu like que é muito importante, tá bom? Voltando aqui então, esses 2 anos para trás, você vai ler o primeiro de 2 anos para trás e o último deste ano. Depois se altera o segundo do 2 anos atrás e o penúltimo desse ano. E assim sucessivamente. Por que eu chamo isso de método de estrangulamento? Você vai ali sempre estar se atualizando com o que é recentíssimo, saiu mês passado, semana retrasada, e claro que não teve como a banca cobrar ainda. E também vai estar ali na cabeça bem fresco um passado recente. Por que eu estou falando desse passado recente? É o tempo que as bancas ainda não tiveram ou de cobrar ou de ter ali um grande aprofundamento na questão, porque está pendente o embargo, está pendente o agravo, o tribunal está revendo a posição, enfim, ainda está ali, mesmo estando pacificado, ainda está um pouco ali, muito ainda árido o tema, as bancas estão ali tentando estudar maneiras de tentar derrubar você. De 3 ou 4 anos para trás, eu vou falar assim, que é um passado mais remoto. E aí você pode ler, tem tempo, ler também é importante, às vezes ampliar um pouquinho, mas a tendência é que esses 3 anos para trás você já tem ali uma cobrança mais incisiva em provas. Então fazendo questões, seja objetiva, discursiva, vendo prova oral, ou até mesmo na doutrina, você vai encontrar já uma análise maior. Então vamos supor, informativo de 4 anos atrás. Você vai ter já ali questões para treinar daquele entendimento. O Supremo decidiu que cabe isso, ou então segundo a STJ não cabe aquilo. Você já vai ter visto isso em prova, o que você fez a prova, o que você estudou outras questões, ou praticou, ou então já está ali na doutrina, já viu uma aula, já leu um material. Esse passado mais recente, ali de 2, 3 anos,
ainda não está tão maturado assim, ainda tem ali mudanças, pode mudar ali no meio do caminho. Então é uma coisa ainda que você tem que analisar com mais calma. E a própria banca, a regra geral, não vai querer inventar a roda em assuntos estão ainda ali muito assim, próximos. Ela pode querer inventar a roda, ser mais incisiva naquilo que está ali já mais batidão, naquilo que está mais pacificado. Pode querer trocar o não compete por compete. De qualquer maneira, procure então usar esses 2 anos para trás, pelo menos 2, 3 anos, e sempre também lendo o que está atualizado. Se a próxima daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ela pode cobrar esse passado de menos de 6 meses agora. Então, durante o próprio concurso, ela pode cobrar também. Logo, você está antenado com o que está saindo e com o que já saiu de um período próximo, é muito importante esse universo temporal estar ali bem fresco na sua mente. Aquele universo temporal de um pouquinho para trás, ou para trás mente, vamos dizer assim, você vai abranger isso fazendo questão, praticando simulado, estudando normalmente, vamos dizer assim. Claro, você pode ler até a decora para ampliar, mas você vai estar assim usando um estudo com inteligência, com sagacidade, para abranger o máximo de conteúdos possíveis na jurisprudência para facilitar o seu estudo. Você pode ler 10 anos para cá, mas você vai estar usando muito tempo. Você pode usar esse tempo de maneira mais estratégica, lendo 2 anos para cá e aproveitando as questões para pegar aquele informativo de 3 anos, de 5 anos e meio, de 6 anos para trás. Ah, você leu um livro, fez um simulado ali, lembrou, viu que tem a súmula nova, etc. Logo, isso é o estudo para concurso com estratégia, com dedicação, com inteligência. Você pode ir pelo caminho mais doloroso ou você pode pegar um caminho que é naturalmente já árido, mais solitário e tentar tornar um caminho menos árido, um caminho mais sagaz, até para você otimizar aquela vastidão de conteúdo que você vai precisar encarar para ser uma pessoa que tem um grande potencial de aprovação, nomeação e, evidentemente, a posse. O importante é, procure ler de 2 anos para trás, 2 anos para cá, e de preferência alternado, para você também não perder ali o fio da meada, não perder o bonde caminhando daquilo que está saindo agora. Porque o edital pode sair amanhã, o informativo saiu hoje, o edital sai amanhã e daqui a 5 meses é a prova, você tem a discursiva. Vai que a banca cobre algo dali que saiu logo no dia do edital da prova do concurso, por exemplo. Você tem que estar antenado. E também você não pode deixar ali o que está muito, o que foi discussão recente, o que está atualizado, para o lado. Logo, essa questão de eu estrangular ali o primeiro de 2 anos atrás e li o último desse ano, e depois vai alternando, colidiu, beleza. Volta então para 3 anos e vai vendo agora qual é o último desse ano. Quando você começou, só tinham, sei lá, 10 formativos, agora vão ter 20. Então, comece no mais recente desse ano e o primeiro de 2 anos, ou então de 3 anos. Eu me lembro que eu já relia, eu li e reli tantas vezes, que eu já tinha até algumas coisas decorado na cabeça. E na prova, sei lá, cabe, incide, peína, o parafuso roxo com bolinha laranja. Eu podia não ter a menor noção do que era esse IPI, do que era o parafuso com bolinha roxa. Mas eu sabia o que o Supremo decidiu do parafuso com a bolinha roxa, com a bolinha amarela. E evidentemente a banca, qualquer que seja ela, pode reprovar o Rodrigo Moura Duarte. Mas a banca não pode e não vai reprovar o STF, o TST, o TCU, o STJ, o STM, dependendo do tribunal que for. A banca foi contra uma jurisprudência pacífica, cabe recurso. Então, repare que a banca deve, em tese, né, elas fazem besteira, muitas besteiras também, mas ela não vai querer ele brigar com o STF, porque ela sabe que vai perder, já tem aquela posição assim, ela vai contra, então ela está errada, vai anular a questão, etc. Mas saiba lidar com a banca e saiba também jurisprudência, porque você vai muitas vezes para a prova, não consegui fechar o edital, então fecha o edital, mas eu estou ali inseguro em empresarial, estou inseguro em penal. Você pode estar inseguro, eu estava muito inseguro em empresarial e no grupo que tinha empresarial eu consegui me sair bem, porque eu sabia súmula e os informativos na época do caso STJ. Então eu não tinha às vezes a menor noção do que é duplicata, o que é uma cédula, não sei lá o que, mas eu sabia que segundo a STJ não incidia aquilo lá, o endosso tal, o aval tal, ou então competia ao judiciário estadual julgar não sei o que, o fulano de tal não pode executar o título de crédito XYZ. Ou seja, eu não sabia a matéria profundamente, então eu não sabia nem o que era aquilo. Mas eu sabia o que o STJ disse, o que o STF disse. Logo, eu acertei as questões de empresarial. Esse caso, como exemplo, o meu,
porque o grupo de empresarial foi o grupo da morte no meu concurso. Muita gente boa em grupo 1, grupo 3 se deu muito bem, e no grupo que tinha empresarial foi ali assim uma derrota em lote, né? Porque as pessoas aparentemente não sabiam que os tribunais diziam ou sabiam. E eu estudava informativo sempre lendo o mais atual, o mais recente, o mais antigo de 2, 3 anos, e ia alternando. Acabei de ler isso aqui, vou para o mais antigo, acabei de ler, vou para o penúltimo desse ano, acabei de ler, vou para o segundo 2 anos atrás. E assim eu ia, acabou, volto tudo de novo. É isso, concurso é ler, reler, você vai ter que aprender. É uma sucessão, às vezes, de repetições, de coisas novas, repete, lê, revisa. Informativo é isso. Tem coisa que vai precisar decorar, porque a competência, muitas vezes é decoreba. Compete ao STJ ou compete ao STF. Às vezes não tem nem mnemônico, vai ter que ser ali vamos dizer, quase que na pancada para decorar. Ou na pancada ou na repetição constante da leitura de informativo. E aí uma confissão, eu cheguei ao ponto de começar tendo ojeriza informativo, passei a tolerar e quando acabou a prova oral, eu cheguei em casa, na minha mesa, ela toda bagunçada, enfusioneada na minha casa. Papel para um lado, livro para o outro. Eu olhei, falei, nossa, hoje eu não preciso ler informativo. Eu senti assim quase um vazio existencial. Falei, nossa, durante 2, 3, 4 anos, era a minha rotina todo dia ler informativo. Então, para fechar bem aqui o vídeo, informativo é uma leitura diária, pelo menos um por dia. Você vai casar, antes de botar lá a grinalda, botar o paletó, o terno, sei lá, o fraque, enfim, roupa de casar, leia informativo. Vamos divorciar, antes de ir lá assinar, chorando, comemorando o teu divórcio lá no cartório, leia informativo. Vai viajar lá no aeroporto, na rodoviária, lê, porque é um hábito. Eu viajei nas minhas férias, quando eu era servidor, e fazia prova para a AGU, e eu li informativo na viagem, imprimi e vai em papel. Eu sou uma época mais cavernosa, hoje em dia tem celular, tem internet e tal, mas eu sei que está valendo, porque é um hábito. Depois, como eu falei, acabei tendo falta do informativo. Então assim, eu fiquei ali quase que eu brinco assim que eu levei um divórcio do informativo. Fiquei ali, nossa, eu não chorei, mas assim, eu fiquei assim com um vazio. Eu falei, nossa, acabei me divertindo com o informativo. Todo mundo vai chegar a esse ponto de loucura que eu tive? Não necessariamente. Você vai precisar aprender, se não a gostar, ao menos tolerar o informativo, porque ele é um ponto assim muito importante em todas as fases do concurso, na prova objetiva, na prova discursiva e na prova oral. Muita questão você vai acertar tendo uma noção média ou sabendo só informativo. Segundo, tem questão que é assim, segundo o entendimento do STF, tem lá A, B, C, D, E. Cada alternativa é uma posição que o Supremo disse ou não. Se você não souber isso, vai ser na base do chute. Se você souber lá, você pode acertar. Ou uma questão que misture. Logo, informativo todo dia, com essa leitura de pelo menos aí 2 anos atrás, o mais recente, e de maneira alternada. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos.